No nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Elza Leite. Muito obrigada, Elza, pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda. E a gente também recebe a Lohane, que ela vai contar pra gente a história dela. Já teve um envolvimento com as drogas durante uma fase na vida. E como é que foi, Lohane, você saber aquele momento que a sua mãe descobriu tudo? Qual foi a tristeza dela? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Foi muito decepcionante, né? Minha mãe, sozinha, com 4 filhos, né? Praticamente sozinha ali, né? Já estava separada do meu pai. Inclusive, ela separou do meu pai por conta dos vícios, por conta das drogas. E eu ali na minha adolescência, quando ela descobriu que eu estava com esse envolvimento, assim, ela se viu muito desesperada. Por ajuda da minha avó, né, assim, o que eu faço com a Lohane, o que eu faço, mas uma coisa que foi muito primordial, assim, para eu sair daquela situação ali, foi o fato dela nunca ter desistido de mim. A minha mãe, ela nunca desistiu. Eu não cheguei a esse ponto desse rapaz de agredir mãe, de roubar as coisas dentro de casa, mas, assim, foram noites e noites na rua, em casas de amigos e usando, e não queria, né, estar junto da família, me sentir ali, né, excluída ali pelo fato de eu já estar naquela situação errada e eu mesmo já que me excluía daquilo ali. E eu não tinha noção do sofrimento que eu estava causando para minha mãe. Doeu em você, em algum momento, saber desse sofrimento da sua mãe, ou nessa fase você não ligava para nada? Olha, nesse momento que eu estava ali envolvida, eu ainda não tinha essa concepção da dor que eu estava causando à minha mãe. Depois que eu fui mãe, né, depois da minha segunda filha, onde eu me vi numa situação que agravou mais, onde eu parei dentro de um presídio devido ao envolvimento ali, que aí a minha ficha caiu e eu senti a dor de mãe, de estar longe do meu filho, dos meus filhos, no caso, da minha filha também, que na época tinha 6 meses, por conta da droga, por conta de vício. E aí eu senti o que minha mãe sentia em relação a mim. E aí foi muito, muito angustiante, mas assim, eu aprendi na dor. O que é valorizar uma mãe, o que é a importância de uma mãe na vida de um ser humano, né? E tudo o que elas fazem pra gente estar aqui. E aí, assim, foi muito forte. E ali, assim, aí eu aprendi mesmo, fui revendo valores, conceitos, para eu ser quem eu sou hoje, né? Passei essa situação e, graças a Deus, eu ouvi da minha mãe que ela tinha muito orgulho de mim. Eu cheguei a ouvir isso dela. E para mim foi como se eu vivesse até ali os meus 25 anos para ouvir da minha mãe que ela tinha orgulho de mim. Nossa, que depoimento forte. A gente chega a se emociona e você também está aqui com os olhos cheios de lágrimas. E Elza, a gente ouve o depoimento da Lohane, a gente vê esse apelo dessa mãe e é uma decisão muito difícil, né? Porque de um lado é o amor pelo filho e do outro lado é uma questão de sobrevivência. Roberta, na vida nem sempre a gente faz o que a gente quer. Às vezes a gente faz o que a gente precisa fazer. Então, existem ações que são mais enérgicas, são mais extremas, para proteger a própria vida, para proteger o filho também. Às vezes a mãe vai lá e denuncia o filho para a polícia, porque sabe que se ele ficar ali na sociedade vai acabar sendo morto pelo tráfico. Então, são atitudes extremas, mas são atitudes que visam a proteção. Então, a gente vê amor, sim, envolvido nisso. Né? No ato de desespero, a gente não consegue pensar em muita coisa. E a gente também não tem muita opção. Qual é a opção que ela tem nesse caso? A não ser se proteger dele. Não tem outra. E vale lembrar que essa mãe aí que a gente mostrou na reportagem, ela é mãe de 8 filhos. Então, existe uma família inteira para ela cuidar. Exatamente. Né? E aí a gente também se pergunta, não sei como é que é a questão desse caso, mas cadê o pai? Né? Isso tudo são peças importantes que fazem toda a diferença para retirada até mesmo desse filho desse mundo das drogas. Fez falta para você, Lohane? Com certeza, né? Infelizmente, meu pai não foi uma referência, né? E eu acredito que se eu tivesse ele ali, minha mãe tivesse ele ali conosco, teria ajudado e muito,
nessa situação, né? Acredito que o sofrimento teria sido, né, menor, mas com a pessoa que ele é naquela situação, a melhor coisa que ela fez foi ter tirado a gente daquilo, porque senão provavelmente eu nem estaria aqui hoje, né? Meus irmãos talvez já teriam morrido e enfim, né? Era uma família disfuncional mesmo. Já vim aqui com aquela predisposição, porque meu pai, infelizmente, se não me falha a memória, a gente conversando, ele falou que ele começou a usar droga com 12 anos de idade. Hoje ele tem 53 anos. Eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo, gente, o Renato. E ele vai contar agora pra gente como que a mãe dele também sofreu durante todo o tempo em que ele foi usuário de drogas, mas ela também nunca desistiu dele, não é isso, Renato? Boa tarde. Boa tarde a todas. Sim, Roberta, a minha história, né, já é bem conhecida, né? Comecei a usar droga muito cedo e sim, não só a minha mãe, né, toda a minha família travou uma luta, né, Roberta, para que hoje eu estivesse recuperado, né? A minha mãe perdeu várias noites de sonos. Eu não cheguei a fazer, né, agressões físicas com a minha mãe, mas eu agredia sim, eu agredia psicologicamente, verbalmente. Esse era um dos motivos que eu não conseguia nem ficar dentro de casa. E eu tenho que agradecer muito a minha mãe, porque ela tomou as medidas necessárias, né, Roberta, para que eu me afunilasse até eu encontrar um caminho de recuperação. Porque se não houvesse consequências pelos meus atos, talvez hoje eu não estaria aqui. Quais foram essas medidas necessárias? Então, Roberta, no começo do meu uso, a minha mãe ela sempre me apoiou. Todas as vezes que eu desejei voltar para casa, eu tinha as portas de casa abertas. Mas com a medida que isso foi se agravando, no final eu não tinha nenhum lar para poder voltar. Ela me dava todo o apoio, assim como os meus irmãos e irmãs, mas eu não tinha mais a confiança de poder entrar dentro da casa deles, entendeu? Eu fui privado da convivência com eles. E com isso eu fui forçado, né? De certa forma, as consequências elas me forçaram a procurar um tratamento. Você trouxe pontos muito importantes, porque muitas mães, muitos pais, muitas famílias que estão agora acompanhando o programa e se identificam com esse assunto, Renato, se perguntam, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu dou dinheiro ou se eu não dou. Eu não sei se eu coloco para fora de casa porque está acabando com a minha família ou não, se eu sempre acolho. O que é indicado nessas horas, Elza? Tem uma linha muito tênue entre o amor e o limite, né? Você precisa ter amor, mas você precisa colocar limite, principalmente em casos extremos, para você se proteger. A gente tem que também ter muita paciência, porque o tempo dessas pessoas, para a ficha delas caírem, é diferente do nosso, porque a doença da dependência química, que é uma doença, ela é uma doença da negação. A pessoa ela não tem consciência daquele processo. Ela utiliza essas substâncias justamente para escapar da realidade. Tá? Então, assim, é um tempo muito distante do nosso. Então, procurar ajuda profissional é importante, não desistir desse filho é importante, falar palavras incentivadoras é muito importante, se aliar à fé, né? Quem tem fé, a ciência já reconhece que a fé, né, nesses lugares é extremamente fundamental. Também é muito importante que você tenha uma conversa aberta, mas não uma conversa julgadora. Por exemplo, às vezes o filho chega drogado em casa, você vai conversar com a pessoa drogada para quê? Ele não está ali entendendo, não é ele que está ali. Espera o efeito da droga passar, treina uma conversa, pensa no que você vai falar, depois que você estiver calma, aí você fala, filho, olha, a mãe ama você, mas a mãe está percebendo que você está diferente, está distante, eu estou preocupada, eu queria saber, meu filho, como é que eu posso te ajudar? Você não está sozinho, não. Hoje em dia, com o celular, por exemplo, é uma estratégia você aproveitar e filmar, mostrar para o seu filho, falar assim, olha aqui como é que você fica, olha o quanto você estava alterado. Isso pode ser feito para que a pessoa entenda. Você tinha essa noção do quanto você ficava talvez ali alterada, agressiva com sua mãe? Você tinha essa percepção, Lohane? Não tinha.
Né? Nesse momento, no momento ali, enquanto eu estava dentro, eu não tive essa visão. Depois que eu saí, na verdade, ali quando eu tive essa consciência, né, do dano que eu estava causando, não somente a minha vida, mas principalmente as pessoas que eu mais amava, que na época minha mãe e os meus filhos, na hora, quando eu comecei a sair daquilo ali, que eu pude enxergar, que eu pude ver, né, o dano terrível que eu estava causando na minha mãe, na saúde dela, no emocional dela. E aí hoje, né, depois que eu fui saindo, hoje eu vejo e assim não dá nem para acreditar, porque a pessoa, ela sai, sabe, de si, ela é uma outra pessoa. Eu falo isso por convivência, né, na minha primeira infância com meu pai, quando ele estava alcoolizado e drogado, não era ele. Era assim, a substância, ela toma a mente do indivíduo de tal forma, a doutora aqui vai poder explicar melhor sobre isso, mas assim, fala coisas que, não fiz isso, não acredito que eu fiz isso. Como fazer que, você já deu a primeira dica que é muito importante, não durante, né, o seu filho estiver ali sob o efeito de algum entorpecente, mas de repente depois, no outro dia, como levar essa consciência para ele? Eu acho que a coisa do celular, ela pode ser muito perigosa, porque assim, primeiro que a pessoa pode ficar muito agressiva, a gente não sabe o quanto o neurológico dessa pessoa já foi afetado, qual é o tipo de droga que ela vem utilizando. Então assim, se tiver só uma mulher, por exemplo, com um rapaz de 28 anos sozinho, eu acho que não é a estratégia mais inteligente a se fazer. São casos e casos que a gente tem que avaliar, tá? Então eu acho que é uma conversa acolhedora. Não adianta, mãe, por favor, não julga o seu filho. Se você julgar ele com aquele discurso repressivo, você não pensa no que você está fazendo, não. Eu estou aqui sofrendo, eu pago a melhor escola para você, eu sempre te dei de tudo. Você não pensa que a gente está aqui sofrendo, chorando? Olha, você só vai criar uma barreira e ele vai mentir cada vez mais, vai se distanciar mais de você. Por quê? Porque ele se sente julgado. Você tocou num ponto importante. Por que o usuário de drogas começa a mentir? Porque ele tem medo da consequência da verdade, porque ele sente vergonha. Ele também não quer estar naquele lugar. A gente julga assim, é vagabundo, ele tá aí porque ele quer, ele é mau caráter. Gente, é uma doença. São múltiplos fatores que levam o indivíduo para aquele lugar. O ambiente, a genética, a pressão social para se sentir pertencente a algum núcleo. Tá todo mundo usando maconha, tá todo mundo bebendo. Por que eu vou ficar de fora? Eu quero pertencer. Os próprios amigos. Eu cresci num ambiente que o bairro todo mundo usa, na minha família todo mundo bebe, como recreação. Aí, cada dia que passa, meu organismo quer mais, a tolerância cada dia fica menor. Então, assim, são múltiplos fatores, não é só o desvio de caráter. Pode ter o desvio de conduta? Pode, mas não é só disso. Então, se ele se sente julgado, como é que ele vai falar que eu posso? Como é que eu vou contar com essa família que está me julgando? Sabe? Então, o julgamento moral, religioso, olha, isso não agrada a Deus, você vai para o inferno se você fizer isso, vai distanciar ele ainda mais. Lohane, sua mãe tentou ter várias conversas com você e elas surtiam efeitos, de repente, em algum dia, alguma fase, e aí depois você tinha suas recaídas. Como que você se comportava diante dessas conversas? A minha mãe, assim, ela sempre foi muito amorosa, né? E ela sempre mostrava o valor que eu tinha como pessoa, sabe? Para ela, para os meus filhos e para as pessoas, né, que me amam. E ela sempre me lembrava disso, né? Que eu era muito mais do que uma pessoa usuária. Eu não era aquilo, que não era aquilo para mim. E esse fato, e ela ali, né, sempre insistindo e sempre falando, derramando palavras de amor e mostrando para mim, né, o que ela queria para mim. E como eu tenho essa realidade do meu pai, então assim, demorei um tempo. Você chegava a mentir para ela? Mentia. Mãe, parei. Não, eu vou na casa de tal pessoa e não ia. E uma coisa muito interessante, teve uma época que eu me relacionei com uma pessoa, assim, né, que não era de boa fama, uma pessoa bem, né, complicada. E aí eu bati o pé com ela, não, vou voltar com essa pessoa e tal. E aí eu fui pra casa desse rapaz, fiquei 3 meses na casa desse rapaz. E ela falou assim, Lohane, volta pra casa. Volta pra casa. Ela sonhou, olha, eu tive um sonho assim assado, volta pra casa, não fica aí.
E assim, mesmo eu contra ela, porque ela não era a favor de eu estar naquele meio, ela ainda assim falou, volta para casa, se quiser ficar com essa pessoa fica, mas vem para casa. Então esse apoio ali foi muito essencial, mas já teve situações bem desagradáveis de eu não concordar, dela achar alguma coisa minha jogar fora e eu ficar bem chateada com ela, aquelas discussões bem feias que eu não me orgulho. Mas assim, depois que eu saí disso, que eu pude ver o que eu estava fazendo e essa insistência dela, Isso foi crucial para você, Lohane? Com certeza. O amor apoio, insiste, né? O amor ali, o amor de mãe é algo assim, só a gente que é mãe entende, só quem é mãe entende, assim, mesmo o filho estando ali e todo mundo, seu filho é isso, não, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. Não é ele está. Ele está nessa situação, mas não é isso. E isso, assim, é primordial, sabe? Assim, eu tiro o chapéu para as mães, porque principalmente mães que têm filhos que estão passando por essa situação ou que já passaram, que não desistam do filho de vocês, porque é possível sim sair dessa situação, sempre lembrar o valor que ele tem como indivíduo, sempre lembrar o valor, por que ele foi criado, por que ele foi gerado, porque muitas das vezes a situação ali, várias coisas vai acarretando, ele chega numa situação dessa, mas não é ali que é para estar. E hoje, o fato de eu ter saído daquilo ali, hoje, me dá uma oportunidade de estar num programa falando do que eu passei, do que eu venci. Hoje estou aqui trazendo essa experiência positiva. Positiva, porque é possível sim, tem a predisposição. Pelo fato do meu pai já ser usuário, eu já nasci de uma pessoa que é dependente, então eu já trouxe isso no meu sangue, neurologicamente falando, já trouxe isso no meu organismo, mas hoje eu tenho essa consciência, então assim, eu não bebo, eu não frequento esses lugares, porque uma pessoa que ela tem uma predisposição já para o vício, para a recaída, ela tem que evitar alguns gatilhos pequenos que parecem sutil, que acaba desencadeando para coisas. Tem que mudar esse ambiente, Com certeza. Deixa eu voltar a falar com o Renato, que ele participa com a gente. Quero saber do que foi crucial da atitude da sua mãe, que te ajudou a sair completamente dessa vida. E aproveitando, deixa um recado para as mães que acompanham agora o Fala Espírito Santo, Renato. O que elas ainda podem fazer pelos filhos? Algo que vai certamente ajudá-los. Então, uma das grandes questões que minha mãe trouxe para mim, que me impactou muito, que me forçou a um choque de realidade que eu recebi, porque eu sou pai de 2 filhos, eu tenho um filho de 6 anos e tenho um de 11 anos. E a mãe dos meus filhos, ela também é doente. Ela faz o uso de substâncias e hoje ela se encontra ativa, ela se encontra usando. Quando eu passei por um processo de internação, antes um pouco de eu chegar num processo de internação, uma das falas da minha mãe comigo foi a seguinte: quem cuidaria dos meus filhos? Porque tinha um pai que fazia o uso de substância, um dependente químico, a mãe deles também é dependente química, e quem cuidaria dessas crianças? E eu me deparei com essa realidade. E aí ela trouxe para mim um desabafo, toda a questão do sofrimento que eu já havia provocado dentro da minha família, as noites de sono, que ela já havia perdido por minha causa. E quando eu me deparei pai de 2 filhos e que eu precisava mudar a minha situação, eu me submeti a uma internação de 6 meses em uma comunidade terapêutica, aprendi sobre a doença da dependência química, eu acabei ingressando dentro dessa área, hoje eu trabalho tratando dependentes químicos e foi a virada de chave, foi entender que eu era pai de 2 filhos, que a minha mãe tinha sofrido muito por causa de mim e que os meus filhos não precisavam passar por esse sofrimento. Eu entrei nesse processo de recuperação, assumi a responsabilidade pelos meus filhos, eles moram comigo hoje, eu cuido dos 2. E um conselho, um recado, para essas mães que têm seus filhos, que estão passando por este processo, estão adoecidos hoje. Primeiro, de que nunca desista, porque se minha mãe tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje,
E hoje eu estou vivendo um processo muito bacana, porque eu reestruturei a minha vida, eu concluí os meus estudos, hoje eu sou acadêmico, né? Eu estou fazendo ensino superior. E alguns anos atrás, se minha mãe tivesse desistido de mim, cara, eu teria continuado como morador de rua. Vários fatores na minha vida, né? Eu nem sei se eu estaria vivo hoje. Então, Renato, assim, eu agradeço. Reviravolta, que depoimento, parabéns, viu? Parabéns tanto a você, a Lohane, que vem aqui também aqui no Fala Espírito Santo e compartilha com a gente, com os nossos telespectadores, essa possibilidade de que é sim possível, né, dar a volta por cima e reescrever a sua história. Obrigada pelo seu depoimento mais uma vez aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa tarde. Lohane, obrigada também mais uma vez pela sua presença. E Elza, só deixa um recado. Essas mães também precisam de ajuda, né? Sim. Não se culpe, não fique tentando achar culpados, cuide de você, porque toda mãe que passa por esse processo também acaba ficando adoecida nas emoções, na parte física, e você precisa estar bem para dar continuidade na sua vida e se manter firme, com fé, com a esperança de que seu filho não é drogado, ele está em processo de drogadição, mas que para ele tem esperança de mudança. Tá certo. Obrigada, gente. Uma boa tarde.